Deus Pai de infinita misericórdia e bondade, Jesus querido amigo e mestre, agradecemos mais uma vez a oportunidade de estarmos mais uma vez aqui, reunidos em seu nome, Mestre Jesus, em nome de Deus, para aprendermos um pouco mais da tua doutrina do teu Evangelho. Que a nossa irmã que fará uso da palavra possa ser bem influenciada e intuída pelos irmãos, da espiritualidade que aqui sempre vem, que aqui sempre estão, e que nós outros possamos assim aprendermos ao máximo esses ensinamentos. Obrigado mais uma vez pela oportunidade, que assim seja em seu nome, Mestre Jesus, e em nome de Deus Todo-Poderoso. Que assim seja. Terezinha, com você. Boa tarde a todos, né? Vamos aí para mais um estudo, mais uma oportunidade. Falar de injúrias e violências, né, é quase que, dizer assim, é retratar a atual situação do planeta, né, que está passando por tantas dificuldades, e isso devido aos espíritos que aqui vivem, né, estarem encarnados, serem, né, fazerem parte dessa, como é que fala? Dessa atmosfera fluídica ainda pouco evoluída, né? Nós estamos em evolução, e isso nos dá a esperança, né, de sermos melhores. Mas no momento a gente vê que assim são muitas as atribulações, são muitas as violências a que estamos submetidos, né? E a gente diariamente, os jornais, a mídia em geral, nos faz assim, às vezes estarrecido diante de tanta crueldade, tanta maldade. E aí a gente fica pensando, será que o planeta, né, está piorando? Será que nós estamos regredindo? Por que tudo isso, né? E há um tempo atrás a gente não sabia de tudo isso, e se isso aí é uma situação da atualidade, ou se sempre foi assim. A gente vai observar que não há regressão, que o espírito não retrograda, né? Ele só evolui ou fica estacionado. O que hoje nos alarma tanto, essa quantidade enxurrada de noticiários, né, retratando a violência e toda esse caos aparente que existe no planeta, é exatamente porque hoje nós estamos na era da informação e da comunicação, e tudo acontece de uma forma muito rápida, e além de acontecer de uma forma muito rápida, todos estão, né, a globalização nos permitiu que todos tivessem, né, pelo menos se não todos, a grande maioria tivesse acesso de imediato aos acontecimentos. E isso, então, faz com que a gente chegue até a imaginar que as coisas estão piorando. Mas não, nós não fomos melhores do que estamos agora. Hoje somos melhores do que fomos, né? E com certeza amanhã seremos melhores do que hoje. O planeta está em evolução, né? E isso também, toda essa, vamos dizer assim, todo esse rumor, todo esse movimento, né, que acontece, de uma certa maneira, é para nos chamar a atenção, para mexer conosco, né, para nos fazer perceber a necessidade da mudança, né? A gente começa a dizer que às vezes o caos precisa ser estabelecido para que a ordem se estabeleça, né? É necessário, quando a gente vai fazer vamos imaginar, vamos fazer uma reforma na nossa casa, né? Então é necessário tirar os móveis do lugar, de repente toda a nossa vida cotidiana, né, nossa vida diária dentro da casa fica perturbada, fica confusa, porque os móveis estão fora do lugar, às vezes as roupas, né, são colocadas numa caixa para poder remover um móvel, para poder pintar, enfim, para trocar o piso, e aí é aquele transtorno geral. Mas depois que tudo se organiza, né, que a gente pinta a casa, que troca o piso, que tudo, né, coloca as luminárias no lugar, tudo se restabelece, e a gente vê que aquele caos momentâneo, aquela bagunça, conforme a gente costuma dizer, nos trouxe benefícios futuros, né? Porque no futuro a casa está arrumada, está limpinha, está arejada, higienizada e tudo mais. Assim é mais ou menos o que vem acontecendo ao longo do tempo,
essas ebulições, né, de tantos transtornos que aparentemente são prejudiciais, mas que na verdade nos trazem grandes benefícios, porque a partir dali, né, dessas dores que existem, que se você não se modifica pelo amor, você vai se modificar pela dor. Então a dor é necessária, esses movimentos, né, são necessários para que as coisas se acomodem e que a gente comece a perceber a nossa necessidade de mudança. Porque não vai ser o planeta que vai mudar se nós, enquanto espíritos, não mudarmos. Não vai haver mudança, transformação geológica, nada disso vai mudar a situação atual se nós não nos propormos a mudar, a refazer o nosso trajeto, né? Então, aí dentro disso daí, porque é um tema assim que a gente está sempre atual, porque onde tem o ser humano, tem a violência, tem a injúria por causa das nossas imperfeições. E aí a gente foi buscar no Evangelho segundo o Espiritismo, né, um desses itens, o capítulo 9, que fala sobre injúrias e violência, que a gente vai falar um pouquinho sobre ele hoje. E aí eu comecei tirando 4 textos, né, porque 4 pequenos trechos de pessoas que não são espíritas, né, de pessoas famosas, umas que já ainda encarnadas e outras não. E de uma certa maneira, essas pessoas nos induzem a pensar, né, mesmo eles não tendo sendo espírita, que é a nossa mudança que vai fazer a diferença, que é a reencarnação que vai promover essa mudança, porque a reencarnação é a oportunidade do aprendizado, é a oportunidade de fazer diferente. Então a gente começa aí, para a gente pensar, né, sobre isso, um texto de Charles Chaplin. Ele descreveu: mais do que máquinas, precisamos de humanidade. Mais do que inteligência, precisamos de afeição e doçura. Sem essas virtudes, a vida será de violência e tudo estará perdido. Então, não adianta desenvolvimento tecnológico, é claro que ele é bom, ele contribui muito, né, para a evolução do planeta, para a nossa evolução, mas não apenas ela é necessária e nos basta, né? Então, mais do que máquinas, mais do que informação, mais do que informática, mais do que tecnologia, nós precisamos de humanidade, ou seja, de nos humanizar. Mais do que inteligência, precisamos de afeição e doçura. Não adianta você dominar todas as linhas de conhecimento do mundo se você não se domina, se você não tem afeição pelo outro, né, pela vida, e se você não demonstra isso através de atitudes dóceis. Sem essas virtudes, a vida, então, será de violência e tudo estará perdido. Então, não adianta conhecimento desvinculado de moralidade. Não adianta tecnologia se não há humanidade. Atrás dos manipuladores das máquinas, há que existir um ser pensante, um ser que sente e um ser humano, em todas as suas profundidades. O texto 2 é do Martin Luther King, que dizia: nós não somos o que gostaríamos de ser. Nós não somos o que ainda iremos ser, mas graças a Deus não somos mais quem nós éramos. Então, de uma certa maneira, aqui ele está, nas suas palavras, refletido a reencarnação. Por quê? Nós não somos o que gostaríamos de ser, porque nós ainda não evoluímos o suficiente para atingir a perfeição. Mas nós também não somos o que ainda iremos ser, lógico, porque ainda temos muito que aprender, muito que evoluir. Mas graças a Deus não somos mais quem nós éramos, ou seja, nós já aprendemos bastante, já podemos fazer diferente e principalmente por termos, né, nós aqui, termos conhecimento, estarmos em contato com a doutrina espírita, temos a oportunidade de fazer diferente e melhor. O texto 3 é da Marta Medeiros, é uma cronista que escreve sempre no jornal O Globo, principalmente aos domingos. Ela diz o seguinte: desaprender para aprender, deletar para escrever em cima,
Houve um tempo em que eu pensava que para isso seria preciso nascer de novo. Mas hoje sei que dá para renascer várias vezes nesta mesma vida. Basta desaprender o receio de mudar. Então é um convite para a mudança, né? Ela aqui disse que desaprender para aprender, porque a gente tem que desaprender as coisas que a gente faz errado para aprendê-las, né, de forma correta. A gente tem que deletar para escrever em cima. Deletar, né, é um verbo mais que significa apagar, né, dentro da linguagem tecnológica, e para escrever em cima. Ou seja, a gente apagar o que foi de ruim. Não apagar a gente não consegue, mas pelo menos alterar o nosso percurso, dificultar. Porque aquilo que a gente viveu, aquilo que a gente fez, não dá para ser apagado, mas dá para a gente modificá-lo, né? Houve um tempo que ela pensava que era preciso para isso nascer de novo, né? Uma referência à reencarnação. Mas que para hoje ela percebe que pode renascer várias vezes na mesma vida. E é verdade, a gente pode se renovar sempre, se renascer a cada dia, fazer diferente. Renascer significa fazer diferente. O que eu fiz hoje, eu posso fazer de uma maneira diferente amanhã, né? E isso é muito bom, isso nos dá a esperança de sermos melhores e de alcançarmos a perfeição. Então, basta desaprender o receio de mudar, porque mudar não é fácil, por isso nos impõe medo, né? A gente é muito fácil, ou nem sei se é muito fácil, mas pelo menos é muito cômodo permanecer fazendo as coisas iguais, sempre da mesma maneira. A partir do momento que a gente muda a nossa rotina, que a gente muda a nossa forma de viver, que a gente é chacoalhado, né, pelas mudanças, que a gente tem que aprender a fazer o novo, tem que fazer novos trajetos, a gente acaba, a princípio, sentindo um certo incômodo, né? E com o tempo a gente acomoda-se e vai aprendendo e vendo que o bicho não é tão feio quanto pensa. Mas a princípio, quando nos colocam numa situação de mudança, uma situação de novidade, a gente sempre teme, né? E o texto 4 de Dalai Lama, que diz: se existe amor, há também esperança de existirem verdadeiras famílias, verdadeira fraternidade, verdadeira igualdade e verdadeira paz. Se não há mais amor dentro de você, se você continua a ver os outros como inimigos, não importa o conhecimento ou o nível de instrução que você tenha, não importa o progresso material que alcance, só haverá sofrimento e confusão no cômputo final. O homem vai continuar enganando e subjugando outros homens, mas insultar ou maltratar os outros é algo sem propósito. O fundamento de toda prática espiritual é o amor. Que você o pratique bem é meu único pedido. Então, fechando todas essas ideias iniciais, vem Dalai Lama dizendo, né, que se existe amor, há também esperança, e se existem as famílias, verdadeiras famílias, não é só ter o laço sanguíneo, tem que ser laços afetivos. A verdadeira fraternidade, igualdade e paz continuará existindo, né? Então é necessário sentir, pensar, é necessário nos doar. E aí ele conclui dizendo que o fundamento de toda a prática espiritual é o amor. Não adianta nada eu recitar de frente para trás e de trás para frente a doutrina espírita se eu não vivenciá-la, se eu não, no meu dia a dia, na minha prática diária, não colocá-la em prática, né? Não só a doutrina espírita, se eu não colocar a prática do amor, né, vivenciá-la, ela nada terá efeito, né? Eu falo da doutrina espírita porque aqui eu estou falando, mas todo aquele religioso ou que frequenta qualquer uma das religiões que se diz cristã e não coloca aquilo que se aprendeu na teoria em prática, ele está totalmente desvinculado da questão da prática espiritual, né? E aí a gente vai. Jesus disse no Sermão da Montanha: bem-aventurados os mansos, porque eles possuirão a terra. Bem-aventurados pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus, né? São aí palavras do Cristo e que intitulam o título, né, do capítulo 9, que é Bem-aventurados os mansos e pacíficos.
concluindo, né, fechando essa ideia de que a mansuetude, né, não é a violência que vai nos fazer herdar a terra. Não vai ser a guerra, mas sim a passividade, né? A pacificidade, porque passivo é ser, como é que fala? É não agir, é ficar estagnado. Ser pacífico é não guerrear, né? Guerrear no sentido de promover a violência, de coisa. Guerrear no sentido de lutar, sim. Lutar pelo direito, lutar pelo bem, isso é necessário. Então, essas aí são as palavras do Cristo, né, dizendo que aqueles que possuirão a terra e que serão chamados filhos de Deus, é necessário que tenha como virtudes a mansuetude e sejam pacíficos, né? Somente aqueles que vencerem seus impulsos violentos, fazendo-se construtor da paz, terão a oportunidade de habitar a terra em seu período de regeneração. Nós estamos num planeta, né, de provas e expiações e estamos, né, nessa turbulência toda, como a gente está vivendo aqui, passando para uma era, né, para um período, né, que a terra viverá a regeneração. Mas somente aqueles que vencerem esses impulsos da violência, né, da agressividade, das injúrias, é que herdarão essa terra. Ou seja, aqueles espíritos que não se adequarem, né, a essa oportunidade, né, de se regenerarem, de serem mais pacíficos, de serem construtores da paz, eles serão, né, terão outros destinos, eles irão para outras galáxias, para outros planetas, para fazer o percurso da aprendizagem, para que possam, né, retornar para viver num mundo mais pacífico, que é o que a Terra está, como é que diz? Está passando, né, para esse período, que é a da regeneração. Bom, a propensão à violência... Obrigada. A propensão à violência é uma das características dos espíritos vinculados ao planeta Terra. Ou seja, nós, né? Variando apenas quanto à intensidade e aos estímulos necessários para desencadear a ação violenta. Todos nós ainda, né, por mais evoluídos que a gente já esteja, por mais que a gente já tenha aprendido muitas coisas, a gente ainda traz dentro, né, do nosso íntimo alguns resquícios de violência. Aí a gente pode até imaginar assim, pensar assim, mas eu não bato em ninguém, eu não atiro, eu não faço isso, não faço aquilo. Uma série de coisas que a gente, graças a Deus, já não faz, né? Sai por aí assaltando, fazendo determinadas coisas. Mas no fundo, nós temos outros tipos de violências, que não essas assim que às vezes chegam tão claramente, né, aos nossos olhos e tão visualmente percebidas, mas a gente acaba sendo violento às vezes em relação aos nossos pensamentos, em nossa atitude, em determinados momentos que a gente tem os nossos interesses feridos, né, que não tenha saído as coisas de acordo como a gente quer, a gente acaba, de repente, de um certo momento, puxando alguma coisa, um objeto de uma forma violenta, respondendo de forma agressiva a alguém, né? Enfim, a gente ainda traz dentro de nós alguns resquícios dessa violência. Se ela não chega a ser uma violência física, mas muitas vezes essa violência, que nós chamamos de uma violência surda, elas até promove danos muito maiores do que, às vezes, você chegar e dar um tapa em alguém. Né? Quantas violências que nós somos submetidos e que nós expomos às outras pessoas também. Né? Eu estava lendo hoje, né, que eu acredito que vocês tenham lido, a respeito em São Paulo, aquele adolescente que, não sei se sim ou não, supostamente estava roubando uma bicicleta, não sei se... E aí, era um tatuador, pegou o menino, né, usou de um gesto assim, como é que fala?
terrível, que foi da sua profissão, que às vezes pode causar tantos benefícios, como a gente tem visto, que às vezes a pessoa, o tatuador, faz coisas pelas pessoas que têm câncer, que consegue tanta coisa legal, tatuou no rosto do garoto: eu sou um ladrão e sou um vacilão, alguma coisa, eu não me lembro o tema. Quer dizer, com toda dor, com toda a humilhação possível, ainda filmou e jogou isso, né, nas redes sociais. Aí o que você observa? Ele não bateu no cara, ele não assaltou, ele estava... Enfim, mas olha que atitude violenta, né? Porque desde o momento que você submete ao outro a determinadas ações que ele não esteja disposto a fazer aquilo, você está causando violência, né? Se você não respeita o direito do outro, você tira a liberdade do outro, você cerceia o direito de ir e vir, de pensar não tem, mas de agir de alguém, automaticamente você está sendo violento, né? Então, todos nós ainda temos, né, mesmo que não em graus muito severos, mas, de uma certa maneira, todos nós trazemos ainda algum resquício dessa violência que, quando temos nossos interesses não satisfeitos, o que a gente pega? Acaba agindo com uma certa violência, né? Seja com as palavras, seja na forma de agir, etc. Daí... né? Porque todos nós temos ainda esse resquício, vem aí, daí o não julgueis, induzindo-nos à reflexão, a buscarmos maior prudência ao julgar o próximo, porque não sabemos se guardamos em nosso íntimo o mesmo grau de violência que condenamos, e que pode estar esperando apenas as condições propícias para despertar. Então, por nós ainda, né, termos dentro de nós, né, dentro dos nossos, no nosso íntimo, essa tendência à violência, nós não podemos julgar o outro, porque nós não nos conhecemos a ponto de dizer que quando estivermos os nossos direitos feridos, qual será o grau, o índice de violência que a gente pode expor, que a gente pode, né, exteriorizar. Já que nós ainda não atingimos a perfeição e nós ainda conservamos dentro de nós essa violência, não podemos julgar, porque não sabemos que o que temos, que carregamos dentro de nós, que pode, num momento, eclodir e vir com muito mais intensidade do que aquele os quais nós julgamos. Remédios para combater a violência. Quando a gente fala que violência é uma doença social também, né? Claro que tem a questão relacionada a gente sabe perfeitamente disso, da evolução do espírito, mas, né, da falta de evolução, da pouca evolução, etc. Mas tem alguns remédios sociais que ajudam a combater a violência. E a falta deles ajuda a aumentar a violência, tá? Porque nós somos espíritos atuantes no mundo. Então, nós não agimos também só como espírito, nós agimos como seres encarnados e materiais. E para tal, necessitamos de algumas coisas, né? Precisamos de cultura, educação, lazer, emprego, afetividade. O que a gente percebe hoje, né? Eu falo assim em termos, principalmente com a juventude, que eu lido mais em geral, o que mais falta aqui é a afetividade. Os lares hoje, né, em geral, estão esfacelados. Eu falo que, assim, não existe, né, aquela preocupação. Eu não é que dizer que não goste, mas não há o cuidar. O cuidar é essencial, né? A criança, em geral, ele recebe todos, e dentro das possibilidades dos pais, todos os objetos, todos os seus desejos são satisfeitos, né? Mas recebem pouco carinho, dedicação. Por quê? O mundo hoje virou, né, aquela engrenagem de ter. Então, pais, mães, o tempo inteiro estão fora de casa
e estão atribuindo a terceiros a função de educar, a função de amar. Por quê? A criança é deixada na creche ou no colégio às 7 horas da manhã, em geral são apanhadas às 6 horas da tarde, né? Sai de uma, já tem até os convênios, por exemplo, de uma escola para o curso de inglês, de natação, que já vão pegar direto, vai fazendo esse rodízio, né, de atividades para as crianças não brincam, o único brinquedo é o celular, não tem aquela questão do convívio social com outras crianças. Os pais, quando pegam as crianças já no trabalho, já pegam às 6 horas da tarde, 7, as crianças já estão exauridas de passar o tempo inteiro fora, e os pais também por trabalharem. Chegam em casa, cada um no seu celular, na sua televisão, enfim, fazendo o lanche final, já indo para a cama, para casa, e não sabe nem as rotinas uns dos outros. Então, o que falta muito é isso. Uma das coisas, o emprego, porque eu acho que o trabalho, ele dignifica o homem. Então, um homem, né, um homem no sentido ser humano, a pessoa sem o trabalho, sem o emprego, ele não tem condições de prover as necessidades mínimas para a sua família. Então, de uma certa maneira, isso vai enrijecendo, ele vai embrutecendo a pessoa, né? O lazer é necessário, né? Porque você não é só seriedade o tempo inteiro. Você precisa brincar, relaxar, conversar, ter convívio com os amigos, ter uma vida social, né, que, vamos dizer assim, desestressante, né? Que se você tenha momentos que proporcionem, mesmo que seja a vinda ao centro, que seja encontrar-se numa pizzaria para bater papo com alguém, enfim, as coisas mínimas. Mas o homem tem a necessidade do convívio, ele tem a necessidade, né, de estar junto ao outro, de dividir as suas alegrias e tristezas também, por que não? A educação, aqui não se fala apenas só da educação formal, que é oferecida pelas escolas, mas a educação oferecida também pela família, e principalmente é o ato de educar-se mesmo, né, de saber portar-se dentro da sociedade, de saber comportar-se dentro da sociedade. O que a gente vê hoje é uma sociedade que não está preparada para o convívio social. Elas se arranham, se atritam. As pessoas se arranham e se atritam muito mais do que se entendem. E uma das dificuldades impostas por isso é o progresso da tecnologia, porque as distâncias diminuíram, distâncias físicas, mas em compensação, né, nós estamos muito distantes afetivamente, né? Se a distância física diminuiu, aumentou-se a distância afetiva. E a cultura aqui como um todo, como um geral, né? Como conhecimento, como respeito às diferenças, como respeito a outros povos, a outras religiões, a outras opções de vida, né? Quando você aqui adquire cultura, você, no sentido assim, você está propenso a conhecer outras realidades, você se dispõe a isso, a conhecer, automaticamente você vai criando dentro de você um mecanismo que vai fazendo com que você se torne uma pessoa menos preconceituosa, né? Quando você conhece a cultura do outro, você entende por que é daquela forma, né? Não só ter cultura porque eu sei, domino, falo 7, 8, 10 idiomas, mas conhecer a cultura de um povo, por que esse povo vive dessa forma, enfim, isso é elemento essencial para o respeito à cultura diferente, para o respeito ao outro. Então, esses são remédios que são, alguns deles podem ser e devem ser executados pela família, mas alguns dependem de ações governamentais. As criaturas violentas estão sofrendo algum tipo ou vários tipos dessas carências. A gente pode observar que, em geral, as pessoas muito violentas, ou você pode ver que teve uma infância realmente muito difícil, teve problemas relacionados à questão de estupro, teve a questão de miséria,
Claro que não é só isso, mas em geral a gente vai ouvir dizer, não estudou, não teve carinho dos pais, não recebeu atenção da família, foi abandonado, passou fome, enfim, a gente vai agregando e vai vendo que são muitos os fatores que acabam por desembocar no indivíduo violento. Por mais que a gente reconheça que nem sempre são só esses fatores, mas esses são fatores que ajudam a agravar esse quadro. Diante da escalada de violência, dá para acreditar que a Terra está mesmo evoluindo para melhor? Eu já até comecei mais ou menos a falar isso. Será que a gente tem tanto conhecimento de tanta violência, a gente pode acreditar que ela está evoluindo para melhor? E aí vem, a humanidade está evoluindo sempre, nós não ficamos estagnados, sempre evoluindo, mesmo que seja de uma forma lenta, mas sempre evoluindo. O planeta Terra já passou de mundo primitivo para mundo de expiações e provas, e nessa escala se transformará em mundo de regeneração, um lugar onde o bem irá sobrepor ao mal. Como eu falei no início, reforçando a ideia de que o que hoje nós temos conhecimento desse volume imenso de notícias violentas, de tantas atrocidades que vêm acontecendo no mundo, é devido a essa evolução tecnológica, evolução na comunicação, que permite que nós, de forma simultânea, recebemos essas informações ao mesmo tempo que ele esteja acontecendo. É instantâneo e todos os povos estão conectados, então, automaticamente, uma coisa que às vezes a gente levaria 100 anos para ficar sabendo, às vezes seria através de livros, de pesquisas em biblioteca, etc., a gente sabe e consegue, às vezes, visualizar no momento do acontecimento. Sabemos que, pela lei de ação e reação, todos somos devedores. Mas que atitude devemos tomar? Nós sabemos disso, enquanto conhecedores da doutrina espírita, sabemos que pela lei de ação e reação, todos nós somos devedores. Ninguém está aqui só para receber. Está mais para pagar do que para receber. Será que devemos aceitar essa violência sem fazer nada, como se estivéssemos determinados a ela? São perguntas, Nós sabemos que somos devedores. E que atitude tomar para fazer diferente? Será que devemos aceitar tudo isso que vem acontecendo de uma forma pacífica, sem fazer nada, passivo, aliás, não é pacífica, passiva, sem fazer nada, a gente está determinado, não tem como mudar nada? Cobramos medidas e atitude dos responsáveis por nossa segurança a todo instante. Mas nunca fazemos uma meia-culpa para ver até onde vai nossa parcela de contribuição nesta violência. Então a gente acusa todo mundo, A gente, principalmente os governantes, por que não investem em segurança? Por que não fazem isso? Tá, a gente tem que cobrar, tá certo, é nossa parte, nosso dever enquanto cidadãos, como espíritas também, mais ainda. Mas, ao mesmo tempo que existe essa cobrança do outro e para o outro, a gente tem que fazer essa meia-culpa em relação a nós. Que conforme já falei aqui, a violência, ela extrapola a questão de ser só uma violência física. Nós violentamos no ambiente familiar, no ambiente de trabalho, nós violentamos e somos violentados pelas nossas pequenas ações diárias, às vezes. É no trânsito, no desrespeito, na ultrapassagem do sinal e que acaba muitas vezes ocasionando problemas sérios. E o desacato no trânsito, quando um não consegue compreender o outro, um xinga e enfim, aqueles atritos. A violência doméstica, a violência em relação principalmente as crianças, em relação à mulher, como a gente tem observado muito hoje, a mulher ganhou uma certa, vamos dizer assim, autonomia, uma independência maior, e já são criadas até delegacias em defesa delas, porque por muitos e muitos séculos ficaram caladas, não podiam expor,
as suas agruras, as suas dificuldades. E hoje a gente vê o quanto está sendo exposto aí na mídia, quanto tem a necessidade de colocar, né, órgãos em defesa da mulher, né, por ser fisicamente mais frágil, sempre e ainda permanece sendo alvo de muita violência, né, de muito desrespeito. A criança, quanto a gente vê, né, o quanto ela é tratada como um ser ainda que inferior, no sentido assim, porque é uma criança, vamos desrespeitá-la, ela não merece o respeito. Aí usa-se da violência, né? Não só as pessoas de fora, mas às vezes a própria família violenta, né? E quantos casos que a gente tem conhecimento e vem à tona todos os dias de crianças que sofrem todo tipo de violência, de adultos, de idosos que sofrem violências, né, nos asilos, enfim, em todos os lugares. Então, a violência, ela é muito mais do que aquela que a mídia expõe diariamente, de que fulano assaltou, que morreu, que foi isso, que foi aquilo. É a violência da falta de atendimento, como foi aquela médica que não atendeu aquela criança que morreu. Isso é um ato de violência para com o próximo, né? Negar a criança, claro que ela deveria vir, né, porque senão Deus seria injusto, ela deveria realmente vir ao desencarne, mas ela negou, né, o atendimento. Então isso é um ato de violência, quando a gente deixa de ajudar, quando a gente pode e não faz nada para mudar o percurso, né? Ou mesmo que não possa mudar o percurso, mas é a nossa obrigação fazer. Então, a violência, ela está em todos os nossos locais que a gente frequenta. Seja a escola, a família, a rua, porque nós carregamos em nós a violência ainda. Mesmo que ela não seja em grau acentuado, mas ainda temos dentro de nós o ímpeto da raiva, do rancor, da mágoa, do ódio, e isso acaba gerando em algum momento violência, né? O próprio ódio é uma violência contra si mesmo e contra o outro. Afinal de contas, quase todo dia cometemos um ato violento, nem que seja através do pensamento, desejando mal ao outro, né? Ou da maledicência contra alguém, falando mal de alguém, levantando um falso. Isso tudo é violência. Além de buscarmos formas cada vez mais agressivas para acabar com a violência, como pena de morte, extermínio, tortura, cerceamento da liberdade em condições subhumanas, etc. Ou seja, criamos um ciclo vicioso de agressões. Ou seja, nós, na ânsia de contermos a violência, o que a gente acaba fazendo? A gente acaba por gerar um ciclo de violência muito maior. Então, aquele que matou, aquele que roubou, conforme a gente vê em determinados países, o que acontece? Estabelece como pena de morte, né? Utiliza da violência para combater a violência, né? O extermínio, a tortura, o cerceamento da liberdade, ou seja, nós nos submetemos aos outros, né? Aqueles que a gente acha que são agressivos e são violentos, leis ou atos rígidos que vão, ao invés de diminuir a violência, disseminá-la maior, mais ainda. Porque nós, enquanto espíritas, sabemos muito bem disso, que violência não acaba com violência, né? Para extinguir a violência, temos que demonstrar afetividade, amor. Não é através de pena de morte, não é estabelecendo a lei de Talião, olho por olho, dente por dente, que a gente vai fazer com que a humanidade seja regenerada, que nós nos regeneremos, né? Então, somente através do amor, da prece, da afetividade, é que nós vamos, mesmo que de uma forma bem gradual, bem lenta, nós vamos fazer a alteração desse quadro de agressividade, desse quadro de violência. A solução passa por uma transformação, uma renovação do homem como forma de mudar a sociedade em que ele é membro efetivo e atuante. Então, não é estabelecendo leis mais
rígidas, estabelecendo pena de morte, fazendo isso ou aquilo, né? Atacando de forma violenta o outro, né? Que nós vamos fazer a mudança, a transformação nessa sociedade. Ela passa por uma transformação interior de cada um de nós. Cada um de nós, a partir do momento que vamos nos renovando, que vamos nos modificando, essa sociedade vai sendo modificada. É por isso que é tão demorada. Mas depois que ela acontece, depois que a gente tem realmente a consciência de que somos nós que vamos mudar, é essa consciência que nos dá a certeza de que um dia, mesmo que de forma lenta, mesmo que de forma demorada, a Terra vai chegar ao plano da regeneração, porque ela depende de cada um de nós. A mudança é lenta, é gradual, mas quando conquistada é de forma segura e permanente, né? Porque nós sabemos que não retroagimos. Então, essa aí seria a solução para conter a violência, né? Nos transformarmos, que é a pergunta que foi feita anteriormente, que é a transformação de cada um de nós. Jesus estabeleceu como lei a doçura, a moderação, a mansuetude, a afabilidade e a paciência. E, por consequência, condenou a violência, a cólera e até mesmo toda a expressão descortês para com os semelhantes. É uma resposta maldada que a gente dá para alguém, a gente está sendo violento, né? É quando a gente, às vezes, numa atitude mais simples possível, quando alguém nos pergunta alguma coisa que a gente já está irritado, está com algum problema, e a gente não quer nem saber da necessidade do outro, a gente já responde de forma áspera, a gente já responde com má vontade, a gente está sendo violento. Cada um de nós está, né, num patamar, utiliza de uma forma. Mas, se nós que já temos um certo conhecimento, ainda temos esses ímpetos, essa atitude, você imagina aquele que não tem nenhum conhecimento da doutrina, que não tem nenhum conhecimento da reencarnação, que não passa nunca pela ideia, pela cabeça dele, de que o que ele hoje está fazendo futuramente, ele vai ter que refazer, que ele vai ter que pagar por aquele ato, né? Porque esse nosso conhecimento da reencarnação nos freia muito. Porque quando a gente vai, epa, mas se eu fizer, né? Mesmo que por medo, que a gente ainda não está muito, ainda só pelo amor, não. A gente está mais pela dor, né? Então a gente vai e fala assim, não, mas eu não posso fazer isso, porque se eu fizer, futuramente eu vou pagar, né? Então, quem não tem conhecimento nenhum desse tipo, ele vai agir o agora pelo agora. Não existe amanhã. Então, não existe amanhã no sentido de que isso aí vai ser, ele vai ter que pagar essa dívida. Então, ele não tem preocupação. Eu fiz, agora me vinguei, fui violento, matei, roubei. Eu não tenho nenhuma, ideia de que futuramente eu tenha que fazer o ajuste, o acerto de contas disso. Então, é agora pelo agora. E nós, enquanto conhecedores da reencarnação, muitas vezes a gente não para pensar, mas algumas a gente dá aquela freada, fala, não posso, porque se eu fizer, eu já sei que futuramente eu vou ter que pagar com a mesma moeda, né? Então, isso daí nos ajuda muito, mas também nos dá mais responsabilidades, né? Porque aí, se a gente faz, o quê? A gente sabe que vai pagar. Eles ainda não têm, quem faz e não tem esse conhecimento, eles ainda não têm essa noção, então o peso é menor. Não é que ele não vá pagar, mas o peso é menor do que o nosso, né? Mas o que dizia Jesus por estas palavras? Bem-aventurados os mansos, porque eles possuirão a terra. Por que ele queria dizer com isso? Não ensinou ele a renúncia aos bens terrenos, prometendo do céu? Quando ele diz, bem-aventurados os mansos, porque eles possuirão a terra. Aí vem a pergunta seguinte, mas ele não ensinou que era para renunciar aos bens terrenos e somente preocupar-se com os bens do céu? Ao esperar os bens do céu,
O homem necessita dos bens da terra para viver, conforme nós falamos ali, né? Da saúde, educação, afetividade, lazer. Nós precisamos. Nós não vivemos aqui só de ar. Temos necessidades materiais. O que ele recomenda, portanto, é que não se dê a esses últimos, ou seja, aos bens da terra, mais importância que os primeiros, ou seja, aos bens do céu. A gente não pode e nem deve dar mais importância aos bens da terra do que os bens do céu. Por estas palavras, ele quer dizer que até agora os bens da terra foram assambarcados pelos violentos, em prejuízo dos mansos e pacíficos, que a estes falta frequentemente o necessário, enquanto os outros dispõem do supérfluo. Agora que eu falando isso daqui, bem acaso, né, saiu agora a penalidade imposta, né, o juiz Moro impôs para o Sérgio Cabral, e exigindo que ele ficasse preso. E aí, por quê? Eu não estou fazendo política, mas falando em cima disso daqui, porque é a realidade. Que ele falou, né, num trecho do seu despacho, dizendo que seria um desrespeito à população do estado do Rio, que vive situações de penúrias, de situações de graves, tendo salários não pagos, descontos de impostos aumentados, e que permitisse que antigos governantes, né, ex-governantes, saíssem e vivessem ostentando em suas propriedades, e utilizando os seus bens luxuosos. Exatamente isso, olha. Os bens terrenos, né, esses bens da terra, sempre foram abarcados, sempre foram conquistados pelos mais violentos, por aqueles que não tiveram para com o outro o menor respeito, menor consideração, que é uma forma gravíssima de violência. Essa violência que se faz em retirar o direito do outro, em usurpar o direito do outro, que é o que a gente tem visto aí, não só ele, mas tantos outros, né? E que a estes falta frequentemente, né? Aqueles que se preocupam, né, com o bem, com a verdade, falta frequentemente o necessário, enquanto a população, né, está passando por as maiores dificuldades, em relação a esses outros, estão dispondo do supérfluo, daquilo que falta na mesa dos mais necessitados. E promete, né, que justiça lhes será feita, assim na terra como no céu, porque eles serão chamados filhos de Deus. Quando a lei de amor e caridade for a lei da humanidade, não haverá mais egoísmo. O fraco e o pacífico não serão mais explorados, nem os espezinhados pelo forte e o violento. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 9, no item 5. Então, o que Jesus vem nos dizer? Desde sempre, que todo esse clima, todo esse panorama só vai ser mudado a partir do momento que nós mudarmos, que nós tivermos uma proposta, né, abraçarmos a proposta de fazermos diferente, de estabelecermos a lei do amor e da caridade, porque fora disso não vai haver transformação. A humanidade só vai evoluir a partir do momento que deixar de lado o egoísmo, a partir do momento que deixar de pensar só em si mesmo, né? Que ele ver o outro como um irmão, como aquele que realmente tem que ser, adquirir, conseguir, conquistar o que ele conquistou, porque não haverá momento de felicidade geral e restrita para nós, se um de nossos irmãos ainda estiver em dificuldade. A felicidade terrena, a felicidade nossa só será alcançada a partir do momento que todos, enquanto filhos de Deus e irmãos, estiverem no mesmo grau, né? Tiverem a mesma possibilidade de
evolutivo, que nós tivermos nas mesmas condições, tivermos galgado as mesmas conquistas. Ou seja, não adianta eu pensar que sou feliz porque na minha casa tem comida, porque isso, porque aquilo, eu tenho todas as possibilidades, eu tenho trabalho, eu tenho emprego, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Se do lado da minha casa tem alguém passando fome, se tem alguém em agonia, se tem alguém em desespero, se eu tenho essa consciência coletiva, eu não conseguirei ser feliz. Se alguém pensa que vai ser feliz sozinho, é ilusão, né? A gente pode até ter momentos felizes, momentos agradáveis, mas a felicidade plena, ela é conquistada no coletivo, com o todo. A resposta dada à questão 785 de O Livro dos Espíritos, sobre o maior obstáculo ao progresso moral, os espíritos nos disseram que são o orgulho e o egoísmo. São os dois vícios, são as duas nossas maiores dificuldades a serem vencidas. Por quê? Nós só alcançaremos um progresso moral quando nós deixarmos de lado o orgulho e o egoísmo. Quanto ao progresso intelectual, avança sempre. O progresso intelectual, ele não para nunca. Mas o moral, ele é vagaroso. E às vezes fica ali parado, né, um tempo, e leva muito tempo para ser atingido. Por quê? O orgulho e o egoísmo nos impedem de que a gente alcance de uma forma mais rápida esse progresso. Este parece, aliás, à primeira vista, duplicar a intensidade daqueles vícios, desenvolvendo a ambição e o amor pelas riquezas. Então, o orgulho e o egoísmo parece, à primeira vista, duplicar, né, essa intensidade desses vícios, desenvolvendo a ambição, o amor pelas riquezas, que, por sua vez, incita o homem às pesquisas que lhe esclarecem o espírito. É assim que tudo se relaciona no mundo moral, como no físico, e que do próprio mal pode sair o bem. Mas esse estado de coisas durará apenas algum tempo. Modificar-se-á à medida que o homem compreender melhor que, além do gozo dos bens terrenos, existe uma felicidade infinitamente maior e infinitamente mais durável. Essa felicidade infinitamente maior e mais durável só vamos conquistar de acordo com o nosso progresso moral, na medida que formos deixando de lado o orgulho e o egoísmo. Richard Simonet nos lembra que quando a contenção da violência deixar de ser um problema policial e se transformar em questão de disciplina do próprio indivíduo, quando a paz for produto não da imposição das leis humanas, mas da observação coletiva das leis divinas, então viveremos num mundo melhor. Se eu preciso de um policial, né? Se eu, enquanto espírito, ainda preciso de um policial, me barrar na porta para que eu não roube nada, eu ainda não atingi uma evolução moral. Porque aquele que já adquiriu valores, que sabe que o que é do outro, o que é meu, e que eu respeito o patrimônio do outro e respeito o outro, eu não preciso mais de policial, né, para que a segurança seja estabelecida. Então, quando deixar, né, o problema da violência, ele extrapolar a questão policial, não precisarmos mais ser vigiados, nós, então, viveremos num mundo melhor. A reencarnação é o meio adequado para esta renovação, pois a cada vivência o espírito evolui através de enganos e acerto. Logicamente, nós não viemos aqui e acertamos o tempo inteiro, mas é no erro e no acerto que a gente vai se atritando e a gente vai aprendendo, né? Às vezes a gente aprende mais com os erros do que com os acertos, né? E a reencarnação é essa oportunidade divina de nos tornarmos melhor, porque sabemos o quê? Que se hoje fizemos errado, não entendemos, teremos oportunidade de refazer, de fazermos melhor. Ter mansidão é ter fé na providência divina, o que nos dá a tranquilidade íntima, a consciência de que não precisamos agredir, nem em pensamento,
quem quer que seja. Então, ser manso, né, ser pacífico, nos dá essa tranquilidade íntima que a gente não precisa agredir ninguém, seja por pensamento ou qualquer outra atitude. Para que as coisas fiquem bem, não precisamos forçar. Precisamos agir respeitando o semelhante e as suas diferenças. Porque, em geral, a gente quer impor as nossas vontades. Em geral, a gente quer que o outro faça aquilo que a gente quer, que a gente gosta, né? E isso é forma de violência também. Mahatma Gandhi diz: não existe um caminho para a paz. A paz é o caminho. Né? Então, não existe um caminho, ó, vou por esse caminho aqui que eu vou conquistar a paz. A paz é o caminho por onde eu devo caminhar. E Dalai Lama diz: nunca poderemos obter paz no mundo exterior até que consigamos estar em paz com nós próprios. Ou seja, paz não é algo que vem de fora para dentro, mas é algo que vem de dentro para fora. Tá? Então, se nós carregarmos dentro de nós a paz, essa mansuetude, automaticamente ela será estendida ao mundo exterior. Não fiquemos nós esperando que esse movimento venha de fora para dentro. Muita paz para todos, que Deus possa nos abençoar, nos dar uma semana, né, com muita vontade de melhorar, vontade de crescer, e que possamos em breve estarmos novamente juntos. Fique com paz.